Por que as pessoas não conseguem melhorar a própria mente? Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser ouvir todos os episódios, basta acessar o site sobrebudismo.com.br. Eu gostaria de falar sobre um assunto importante, delicado ao mesmo tempo, que de forma geral as pessoas estão muito ansiosas, ou têm crises, ou têm questões mentais a se resolver, emocionais. Todos nós estamos em algum desse ponto, né? Em algum desses pontos, às vezes mais de um, e nesse mundo corrido. Porque qual é o grande problema? Por que nós estamos assim? Porque nós temos que resolver muitos problemas, nós temos muitas tarefas para fazer, nós temos uma explosão de conteúdo, de tudo quanto é assunto, e é um pouco complexo lidar com essa quantidade excessiva de informação. A gente acaba ficando perdido, e esse é um ponto. Hoje, se você for querer aprender sobre budismo, por exemplo, eu já fiz esse teste, né? Eu abri uma aba anônima que não tem nada das minhas, como eu posso dizer, não tem nada das minhas características de como eu navego, né? Então eu digitei lá budismo. Aí teve um resultado de 10.800.000 páginas que tem alguma coisa falando sobre budismo. Então pensa, você começou agora, você é simpatizante no budismo e quer aprender um pouco mais. E aí você digita budismo, aí aparece 10 milhões. Você não tem ideia, você lê os primeiros ali, um artigo ou outro, mas você talvez tenha uma questão específica que você gostaria de aprender a lidar, que você gostaria de praticar. E como é que você lida com isso? Como é que você lida com esses milhões de páginas? Uma outra questão é porque eu já recebi tantas mensagens das pessoas falando, perguntando se no budismo era assim ou era daquele jeito. Por exemplo, uma pessoa comentou, no budismo, se eu compro uma estátua do Buda, eu coloco moedas nela, arroz. Eu falei, o que você está lendo? Onde que você está lendo isso? Porque no budismo não tem isso. E aí o que geralmente acontece? A pessoa acessa um blog qualquer, né? Não sabe se aquele praticante ele faz retiro, se ele tem um mestre, se ele já é um praticante há algum tempo. Ele só está falando daquele assunto, aí a gente acha que aquilo é verdade e cai nessa armadilha, fica achando que tem algum problema, fica achando que aquilo é problemático, ou que aquilo é verdade, ou que aquilo é mentira. Você não tem um parâmetro. Por isso que eu sempre falo aqui, eu falo sobre o budismo, não sou mestre, não sou monge, não sou professor, sou um praticante leigo, porém há quase 10 anos. Então já pratiquei um pouco no budismo tibetano, 9 anos, e depois agora entrei no Zen. Então alguma coisa eu tenho para compartilhar da minha experiência para te mostrar que é possível. Não te ensinando, mas compartilhando alguma experiência. E eu vejo que as pessoas não conseguem melhorar propriamente porque acessam conteúdos que não têm confiança naquilo. Às vezes aquilo vira um problema, porque vai te ensinar errado, você não vai entender aquilo da forma como deveria. Talvez você não vai encontrar o que você queria, o que você está atrás. Talvez você queira um passo a passo. Então, isso é um grande problema. Eu vejo que uma das questões, são várias, que as pessoas não conseguem melhorar propriamente, é a informação demasiada e sem critérios, sem... As pessoas falam qualquer coisa na internet e o pior de tudo, algumas pessoas leem e acham que aquilo é verdadeiro, que aquilo não busca fonte. Por isso que muitas coisas que eu compartilho no Sobre Budismo é de uma leitura de um livro de um mestre, porque eu sei que quem fez o livro pesquisou, aquilo foi tradução talvez de uma palestra. Então um dos pontos principais que as pessoas não conseguem melhorar a sua mente, informação demais, informação que não é segura. O que eu fiz para tentar resolver isso no Sobre Budismo? Eu convidei, já convidei vários, né, monges e mestres autorizados por escolas tradicionais, pelo Zen, pelo budismo tibetano, pelo budismo Terra Pura, pelo budismo Nichiren. Só mestre do Theravada que eu nunca convidei, porque eu não conheço. Eu conheço um professor, mas não tenho contato.
contato próximo. Por que que isso é importante? Se uma tradição internacional está por trás da ordenação de um mestre, de um monge, de um professor do Dharma autorizado a ensinar, aí sim, você sabe que aquela pessoa não está falando nada da cabeça dela. Quem é o nosso mestre convidado no Sob Budismo? O monge Gensho. Por que que eu trago um mestre? Ele é um mestre Zen autorizado pela escola Soto Zen, que é a escola internacional, a ensinar na América Latina, não só no Brasil. Tem professores, monges que não são autorizados a isso, por devidas, às vezes, graduações ou pelo próprio trabalho, né? Cada professor, cada mestre, cada monge, ele tem uma graduação e ele pode fazer até determinadas coisas. Por que que eu convido um mestre? Por que que eu tive esse contato com o monge Gensho? Devido ao trabalho que eu venho fazendo com o Sob Budismo, já ajudei a criar, a fundar centros de Dharma, centros budistas, 2, um em Uberlândia e um em Brasília. Ajudei em uma série de coisas. Por quê? Porque eu não quero passar informação errada para você. Eu estou fazendo uma formação de 3 anos e meio em estudos budistas, para aprender a teoria bem, a base bem feita, para não falar abobrinha, para não compartilhar um conteúdo, um texto que eu vi em algum lugar que está incorreto. Então as pessoas não conseguem melhorar um dos fatores devido ao tanto de conteúdo desorganizado, conteúdo que não é confiável, você não sabe a fonte, a pessoa que compartilhou aquele conteúdo você não conhece. Se você quiser ler minha biografia, vai lá no site Sob Budismo, vai lá em Sobre, tem lá um link lá, no menu principal Sobre, você vai ver minha trajetória. Tem lá a foto com os professores que eu já tive, as coisas que eu já fiz, tem tudo, está documentado lá. Porque quando você tem informação confiável, quando eu venho aqui e compartilho algo com você, não é da minha cabeça. Eu não estou aqui para ensinar. Eu estou te falando, inclusive, aqui de um problema que eu já passei, eu já vi. Já vi um monte de conteúdo nada a ver, literalmente com essas palavras, nada a ver. Algumas pessoas perguntam, mas o Buda... Nossa, é umas coisas até que eu fico, caramba, onde é que essa pessoa está lendo isso? Aonde que ela viu isso? Porque está completamente errado. Completamente. Ah, tal coisa eu sigo, essa escola, essa coisa aí que você está indo, não é budismo. Não tem o Buda Shakyamuni como fundador, não é reconhecida por outras escolas tradicionais, mas lá, se você for lá, fala que é budismo. Aí tem lá conversão. Eu falo para todo mundo, se alguma escola budista tentar te converter, se essa palavra existir no vocabulário das pessoas que frequentam, corra, corra, corra. Porque no budismo não existe proselitismo, não existe a minha melhor, vem que você vai se converter. Isso não existe nas escolas tradicionais. No Zen budismo, no budismo tibetano, no Terra Pura, no Theravada. Por favor, pesquise. Quando você for achar um conteúdo na internet sobre budismo, veja a fonte. E qual que é a solução que eu encontrei? A coisa mais confiável que até hoje eu encontrei? Trazer professores para fazer o podcast junto comigo, alguns professores. Tem alguns podcasts com mais de um professor que eu já convidei. Pegar referência de livros, chamar os mestres, convidar os mestres para dar palestra. O que de tudo que eu já fiz, que eu acho que é o mais confiável, o mais organizado, o mais sistematizado, é a tutoria do Sob Budismo. Porque eu convido um mestre para dar as aulas lá dentro, para ensinar o Dharma. Porque o mestre é autorizado a isso. Por que que eu não vou lá e falo? Porque eu não sou autorizado. Eu sou um praticante leigo. Eu não tenho graduação, não fui orientado por nenhum professor para ensinar o Dharma. Como eu volto a repetir, eu sempre falo porque isso é tão importante, eu não ensino o Dharma no Sob Budismo. Ou eu compartilho algum ensinamento, ou eu trago uma experiência minha, pessoal, para compartilhar com você. É a mesma coisa se você for montar um grupo na sua cidade. Você pode pegar um livro budista, chamar alguns amigos e conversar sobre aquilo, compartilhar algumas coisas. Depois você vai frequentar algum retiro, alguma sanga, algum grupo,
e vai ter um mestre te orientando. Aí você está sendo orientado, fazendo um estudo orientado por alguém, por algum mestre budista. Então, se você está nessa onda de pesquisa sobre alguma coisa específica dentro desse universo budista, de alguma coisa específica que pode te ajudar, você não vai conseguir melhorar sua mente, você não vai conseguir dar os primeiros passos se você não souber por onde começar. Por isso que a tutoria tem aula X, aula 16, a vida do Buda, aula 17, 18, 19, as 4 nobres verdades, uma atrás da outra. Tem meditações, é uma coisa organizada. Por isso que eu montei a tutoria. Porque eu estou cansado de ver pessoas falando, nossa, umas perguntas que eu fico assim, eu acho muito engraçado, na verdade, né? Eu recebi uma outra assim, é verdade que estátua de Buda você só pode receber, você não pode só ganhar, você não pode comprar? Aí eu, de onde foi tirado isso? Ah, a prática de altar, como é que é algumas... Eu tenho que pôr vela, eu tenho que pôr arroz, eu tenho que pôr moeda, eu tenho que, sabe, umas coisas assim engraçadas. Porque está lendo em lugares onde não tem nada a ver. A pessoa que está ali, e eu já cansei de ver perfil no próprio Instagram de pessoas que tem o nome budismo no perfil, aí fala de meditação, a pessoa nunca fez retiro, não tem um mestre, não estuda o Dharma, não pratica meditação e fala do budismo, fala de meditação, eu fico, como? Cada um é livre para falar de fazer do que quiser, só que se você não tiver cuidado, você vai atrapalhar as pessoas, você vai mostrar uma coisa completamente errada. E isso é problemático, isso não vai ajudar as pessoas a melhorarem a própria mente, não vai ajudar, vai atrapalhar, vai causar sofrimento, a pessoa vai aprender tudo errado. Então é isso, se você quer melhorar a sua mente, né, se você quiser saber um pouco mais da tutoria, tem um link aqui na descrição, você pode clicar ali, ler a página que vai se abrir. Tem o site sobre budismo, tem o Instagram sobre budismo, tem o podcast, que tudo eu trago tentando trazer com esse cuidado, para não passar informação errada, para não indicar coisas erradas. Muita informação. Antes a gente era o meu mestre, Monge Gensho, ele disse que ele era da era 1970 e alguma coisa. Ele mal tinha livros. Os livros que tinham eram em espanhol, sobre o budismo. Hoje a gente abre o celular, mexe um pouquinho, já tem 10... Não, você abre o celular, digita Google, entra na página do Google. No Google faz budismo. 10 milhões e 800 mil, isso foi a última vez, né, que eu vi. 10 milhões e 800 mil resultados. Eu falo, como que uma pessoa aprende desse jeito? E aí tá um monte de gente lá no Sobre Budismo. Ah, por onde eu começo? Qual livro eu começo? Qual é os ensinamentos? Por onde começar? Como é que medita? Como é que... A tutoria pode te ajudar perfeitamente com isso. E claro, Léo, mas é só a tutoria? Não. Na tutoria eu faço esse trabalho de compilar, de organizar passo a passo. Aí tem o caminho óctuplo, aí tem a aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo em sequência, organizado. Aí tem as 3 marcas da existência. Aula 1, aula 2, aula 3. As 6 paramitas. Aula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo organizado. Aí você senta, 20 minutinhos, 15 minutinhos, lê. Porque todas as aulas têm a transcrição da aula e um resumo da aula. Então você pode assistir o vídeo de novo, você pode ver o resumo, você pode ver as transcrições, você vê a coisa passo a passo, 1, 2, 3. Do básico ao avançado, você começa com os ensinamentos mais básicos, depois a coisa vai aumentando. A gente vai ter ensinamentos, os 10 passos do boi, 10 aulas, explicando detalhado em que nível que você está, em que estágio você está no seu caminho para a iluminação, para o despertar. Então, enfim, tem várias formas. Ah, Léo, beleza, não, a tutoria agora para mim não dá. Tudo bem, vai para o site sobre budismo, vai ouvir todos os podcasts, vai para o Instagram, tem lives segunda e sexta, com um mestre
Monge Gensho. Então não tem mais essa coisa, eu não sei o que eu faço. Não, tá tudo aí. Agora, para você entrar nesse caminho, melhorar a sua mente, você precisa de uma coisa organizada, uma coisa sistematizada, passo a passo. E aí você começa, aquilo fora, né, externo, vai estar organizado, aí na tua mente vai começar a ficar organizado. Eu me lembro, assim, várias coisas do dia a dia, né? Alguém pergunta alguma coisa no seu budismo, ou eu tenho que postar alguma coisa, poxa, qual parte que eu quero, sobre o que eu quero postar? Eu vou postar uma coisa bem mais básica, assim, que não é fácil, mas básica no sentido de mais inicial. 4 nobres verdades, aí eu vou falar sobre Dukkha, vou falar sobre tal ensinamento. Aí eu já lembro da sequência, 1, 2, 3, 4. Aí aquilo já se liga ao caminho óctuplo, né? Que o quarto, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta nobre verdade é o caminho óctuplo, que é o caminho do despertar, da iluminação. Aí tem as aulas todas uma atrás da outra. Então aquilo fica organizado na minha mente, e aí quando eu pego um livro, vou fazer um podcast, eu já sei em qual ponto que eu vou falar. Fica tudo mais organizado, fica um sistema, né? Você entra e está tudo bem organizado. Isso é importante, porque se na tua mente não está organizado, você não vai entender, você não consegue ter uma progressão, é muito difícil. Porque aí você vai lá, entra no Google, como aprender sobre impermanência. Aí você lê aquilo, mas você fala, mas esse ensinamento aqui, em que ponto que ele está? Foi o primeiro ensinamento que o Buda deu? Não foi? O que é isso aqui? Aí você fica totalmente perdido. Você não sabe para onde que é, você não sabe nem qual é o primeiro passo que você tem que dar. Por isso que lá a gente começa com a meditação. Meditação é a base. Tanto é que eu meio que inventei assim para poder organizar isso, além de ter todas as aulas organizadas, eu tenho um método, que é o ciclo do despertar da mente. Que aí, que são 8 passos, esse ciclo, né? Que aí você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e volta. O primeiro passo é a meditação. Se você não tiver uma mente, se você não estiver desenvolvendo um pouco de consciência, você não vai conseguir fazer os outros passos. Porque aí você não vai ver aquilo como importante, você não vai ver a tutoria como importante para você estudar. Eu não tenho tempo, sabe? Eu estou trabalhando, tudo bem. Só que se você não cuidar da tua mente, não melhorar a sua mente, esse passo inicial a gente quer melhorar a mente, né? Depois, o budismo não é para melhorar a mente, o budismo é para despertar, mas você começa com esse passo, depois você vai se aprofundando. Se você não cuidar da sua mente, não melhorar ela, não adianta você querer focar na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família, que vai dar tudo errado, a sua mente está bagunçada, a sua mente está ansiosa, sua mente está agitada, sua mente, você está com crises de pânico, a mente está toda pipocando. Como que você acha que a tua vida vai dar certo em alguma coisa? Como é que você acha que você vai ter boas relações? Não vai ter, não vai. É só a gente conversar com todas as pessoas que a gente conhece. As pessoas estão com a mente toda. Eu tenho um amigo que ele usa uma palavra que é até de videogame, né? Bugada. A mente está com bug, que é tipo cheia de ruído, toda acelerada. Como que você acha que se você não priorizar o cuidado da sua mente, alguma coisa na sua vida vai funcionar? Como é que as suas relações vão dar certo? Como é que o seu trabalho vai dar certo? Sua família, sua alimentação. Aí você tem uma mente, tudo está ligado. Aí você tem uma mente que está agitada, que está ansiosa, aí isso gera estresse. Aí o estresse você vai comer mal. Aí comendo mal você vai dormir mal. Dormindo mal tu não vai ter energia para fazer exercício, não vai fazer exercício. Aí você vai ficar de mau humor, você vai ferrar todas as suas relações. Ferrando as suas relações, você ferra tudo no trabalho, porque você vai estar mal, estressado, cansado. Vira um ciclo vicioso, destrutivo. É só conversar com as pessoas e perguntar sinceramente, como é que você tá? Eu tô cansado, tô estressado. Cara, tá me dando umas coisas, uns pânicos, umas coisas. Esses dias meu amigo veio me falar. Ele achou que ia morrer, deu pânico nele, ele achou que ia morrer. O coração acelerou, começou a ficar tonto, começou a formigar. E se você conversar com as pessoas, você vai ver que tá todo mundo assim. Não é um ou outro. Aí você entra na tutoria e as pessoas, um mês depois, algumas pessoas saem. Porque eu tô sem tempo. Falei, pega o seu celular. Falei, tudo bem, pode cancelar, fica à vontade. E fico tranquilo com essa pessoa. Mas eu falo, eu queria só trazer uma reflexão. Pega o seu celular, todos os celulares têm o tempo de uso.
Se você pegar o tempo de uso e olhar redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, até o YouTube, né? Pode entrar nisso. Vê quanto tempo você gasta nisso. 2 horas por... Eu coloco a minha mão no fogo que a maioria das pessoas, no mínimo, usa 1 hora as redes sociais. No mínimo. Eu acredito. E aí, você vai lá olhar. Por que tu, ao invés de ficar 1 hora nas redes sociais, você não pega 15 minutos para estudar e praticar e 45 minutos tu usa as redes sociais ou vai fazer outra coisa? É claro, cada um é livre para fazer o que quer da própria vida. Não é esse o ponto. Que eu acho que as pessoas têm que fazer a tutoria, mas as pessoas estão falando que estão com um problema, estão com a mente agitada, estão querendo melhorar a mente, mas depois fala que não tem tempo. Não é tempo, a questão é prioridade, você não está priorizando a tua mente. E é a partir da nossa mente que nós criamos o nosso mundo, é como nós vemos o mundo. Se a sua mente está ansiosa, estressada, alterada, no sentido assim, acelerada, né? Estreita, porque fica muito acelerado, qualquer coisinha, uma pessoa te olha, o que foi? Porque a tua mente está estreita, está contraída, está estressada, está acelerada. Se sua mente está assim, isso estressa o seu corpo. A mente e o corpo estão conectados. Todas as áreas da vida vão ferrar. E aí como que você quer que as coisas melhorem? Se o que você quer dar, se o que você deve dar prioridade, que é o cuidado com a sua mente, você não dá, e você acha que trabalhar mais, ter mais amigos, ter mais coisas vai te deixar mais feliz. Não, tu não tá indo na raiz da questão, que é a mente. Melhorar a mente. Então, aspiro que de alguma forma, alguma coisa que eu disse aqui seja útil para você, que principalmente você tome uma atitude e pratique alguma coisa. Esse é o ponto principal do que eu quero fazer com esse trabalho. Está tudo aí, disponível. Tutoria, site, podcast, Instagram, YouTube, Telegram. Está tudo aí. Tem um monte de conteúdo. Agora é só você escolher e colocar em prática. Se você quiser um passo a passo, tutoria, link aqui embaixo. Se você não quiser, site, podcast, YouTube, Telegram, Instagram, do Sobre Budismo. Disponível toneladas de conteúdo. Então, um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.